Estudante estuda Inéditas 2021. É exemplo da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a desapropriação de um imóvel para a construção de uma estrada em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem. Item correto. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Em uma situação de conflito entre interesse de um particular e o interesse público deve prevalecer. É uma prerrogativa administrativa, ou seja, é um poder conferido à administração para lhe assegurar a posição de superioridade perante o particular, aplicando-se apenas nas relações em que o poder público atua em prol do interesse da sociedade. Por exemplo, desapropriação de um imóvel para a construção de uma estrada, em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem. Estudante estuda Inéditas 2021. Uma autoridade administrativa, usando-se do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, realiza a desapropriação de um imóvel particular, com o objetivo de punir um inimigo político do prefeito. Nesse caso, estamos diante de um ato legal, pois o interesse político sempre prevalece sobre o interesse do particular. Item errado. Se a autoridade administrativa realizar a desapropriação com o objetivo de punir um inimigo político do prefeito, estará realizando por questões individuais e não coletivas, gerais. Assim, estará se desviando a finalidade da lei. Conclusão: essa desapropriação contém um vício de desvio de poder ou desvio de finalidade, fazendo com que o ato de desapropriação seja ilegal. Estudante estuda Inéditas 2021. É possível a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado na existência das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, que permitem, por exemplo, a alteração unilateral do contrato. Item correto. Exemplos de aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Atributos dos atos administrativos. Presunção de veracidade, legitimidade e imperatividade. Poder de polícia administrativa. Intervenção do Estado na propriedade privada. Desapropriação, servidão administrativa, tombamento de imóvel de valor histórico, ocupação temporária. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público está expresso na Constituição Federal de 88 e representa as prerrogativas do poder público. Item errado. Princípio da indisponibilidade do interesse público. É um princípio implícito. Representa as sujeições administrativas, limitações e restrições impostas à administração. Exemplo: necessidade de licitar, contratação de serviços. Outro exemplo: realização de concursos públicos, contratação de pessoas. Estudante estuda Inéditas 2021. A administração pública possui livre disposição dos bens e interesses públicos, uma vez que atua em nome de terceiros, a coletividade. Item errado. A administração pública atua em nome de terceiros, a coletividade. Não possui livre disposição dos bens e interesses públicos, conforme José dos Santos Carvalho Filho. A administração pública cabe apenas gerir os bens públicos, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade. Esta sim é a verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública.
Item correto. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Conforme Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, toda atuação administrativa deve atender ao estabelecido em lei, único instrumento hábil a determinar o que seja interesse público. A lei é a manifestação legítima do povo. O povo é o titular da coisa pública. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público é aplicado de forma irrestrita e ilimitada. Item errado. Nem o princípio é ilimitado e irrestrito. Os princípios podem possuir relativização na sua aplicação. Assim, permite a coexistência de todos os princípios no ordenamento jurídico. Os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público são basilares para o direito administrativo, o que não impede que eles sejam relativizados para preservar a aplicação dos outros princípios. Por exemplo, o STF entende que a administração pode fazer acordos ou transações, relativizando, por conseguinte, a aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público e da legalidade, principalmente se o acordo for a forma mais eficaz de se beneficiar a sociedade. Transações é um acordo em que uma das partes renuncia, abre mão, de uma parcela do seu direito para evitar uma longa espera judicial e, assim, resolver o litígio de forma mais rápida. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão previstos de forma expressa na Constituição Federal de 1988. Item errado. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não estão previstos de forma expressa na Constituição Federal. Previstos na Lei 9.784 de 1999, lei que regula o processo administrativo na administração pública federal. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade proporcionam à administração pública agir com sanções além do permitido para alcançar o fim público. Item errado. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A administração pública deve agir dentro de limites estabelecidos. A administração pública deve aplicar as sanções dentro dos limites necessários para satisfazer o interesse público, não podendo excedê-los de forma desarrazoada ou desproporcional. Se aplicam na limitação do poder discricionário da administração pública. Estudante estuda Inéditas 2021. A razoabilidade traz a ideia de uma atuação dentro da discrição administrativa, ou seja, o agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Item correto. Razoabilidade. A atuação do agente público deve ser dentro da discrição administrativa. O agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, são ilegítimas as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração. As situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. Estudante estuda Inéditas 2021. Com base nos princípios implícitos na Constituição Federal de 88. A proporcionalidade exige o equilíbrio entre os meios que a administração utiliza e os fins que ela deseja alcançar, segundo os padrões comuns da sociedade, analisando cada caso concreto.
Item correto. Segundo Marinella, 2013, a proporcionalidade exige o equilíbrio entre os meios que a administração utiliza e os fins que ela deseja alcançar, segundo os padrões comuns da sociedade, analisando cada caso concreto. O princípio da proporcionalidade objetiva o controle do excesso de poder, pois nenhum cidadão pode sofrer restrições de sua liberdade além do que seja necessário para o alcance do interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. Com base nos princípios implícitos na Constituição Federal de 88, as decisões que violarem a razoabilidade são inconvenientes. Item errado. As decisões que violarem a razoabilidade não são inconvenientes. As decisões que violarem a razoabilidade são ilegais e ilegítimas. Conforme o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, não se imagina que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o mérito do ato administrativo, isto é, o campo de liberdade conferido pela lei à administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita liberdade é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal, é desbordante dos limites nela admitidos. Estudante estuda Inéditas 2021. Com base nos princípios implícitos na Constituição Federal de 88, quando o judiciário analisa um ato administrativo com fundamento da razoabilidade ou proporcionalidade, ele poderá decidir como base a conveniência e oportunidade pela revogação do ato. Item errado. Se o Poder Judiciário analisar um ato administrativo com fundamento da razoabilidade e proporcionalidade, ele não usará como base a conveniência e oportunidade. Ele usará como base a legalidade e legitimidade do ato. Assim, não se trata de revogação, que só pode ser realizada pela própria administração. Se trata de anulação do ato desarrazoado ou desproporcional. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da proporcionalidade, em uma análise de um caso concreto, o ato administrativo deve ser adequado, necessário e proporcional em sentido estrito. Item correto. O princípio da proporcionalidade possui três elementos que devem ser observados no caso concreto. 1. Adequação, pertinência. Os meios devem ser efetivos para os resultados que se deseja alcançar. O meio empregado deve ser compatível com o fim desejado. 2. Necessidade e exigibilidade. O meio escolhido deve ser o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos. Não deve existir outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público. 3. Proporcionalidade em sentido estrito. As vantagens a serem conquistadas devem superar as desvantagens causadas. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade do conteúdo de uma lei se ela se mostrar desproporcional ou desarrazoada. Item correto. O STF pode declarar a inconstitucionalidade material do conteúdo de uma lei se ela se mostrar desproporcional ou desarrazoada. ADI 855, Paraná. O STF declarou inconstitucional
Lei que obrigava os estabelecimentos que comercializem gás liquefeito de petróleo a pesarem, à vista do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos pela substituição, com abatimento proporcional do preço do produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade líquida especificada no recipiente. Motivo: violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direito. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio do controle ou da tutela está explícito na Constituição Federal de 88. Item errado. O princípio do controle ou da tutela não está explícito na Constituição Federal de 88. O princípio do controle ou da tutela é um princípio implícito ou reconhecido. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio do controle ou da tutela administrativa define a função de natureza fiscalizatória exercida pela administração direta sobre a indireta. Controle esse que se desdobra em político, institucional, administrativo e financeiro. Item correto. A tutela administrativa é o controle administrativo exercido pelo ente da administração direta, responsável pela criação no ente da administração indireta. Segundo Carvalho Filho, esse controle pode ser desdobrado em político, em decorrência da nomeação dos dirigentes da entidade criada pelo ente criador, institucional, conforme percebe-se pela vinculação finalística do ente criado, administrativo, realizado mediante fiscalização dos agentes, e financeiro, relacionada ao aspecto financeiro e contábil do ente criado. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da autotutela não está previsto de forma expressa na Constituição Federal de 88. Item correto. O princípio da autotutela não está previsto de forma expressa na Constituição Federal de 88. O princípio da autotutela é um princípio implícito. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da autotutela estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos. Item correto. Princípio da autotutela. A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Conclusão: a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo corrigi-los diretamente. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a administração pública não pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Item errado. STF, súmula número 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Item correto, STF, súmula número 473. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme previsão legal, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade
e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Item correto. Lei 9.784 de 99, artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Legalidade. A administração procede de ofício ou por provocação à anulação de atos ilegais. E mérito. A administração reexamina atos anteriores, analisando a conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento, revogação. Estudante estuda inéditas 2021. O controle de legalidade realizado pela própria administração pública afasta a competência do Poder Judiciário de controlar a legalidade dos atos públicos. Item errado. O controle de legalidade realizado pela própria administração pública não afasta a competência do Poder Judiciário de controlar a legalidade dos atos públicos. Motivo: no Brasil, vigora o princípio da inafastabilidade de tutela jurisdicional, sistema de jurisdição única. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Extra. A administração pode agir de ofício, enquanto o Poder Judiciário somente atuará mediante provocação. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da autotutela, somente a própria administração que editou o ato administrativo poderá revogá-lo, não sendo permitido que Poder Judiciário anule um ato válido, porém inconveniente de outro poder. Item correto. Somente a própria administração que editou o ato poderá revogá-lo, não sendo permitido que o Poder Judiciário anule um ato válido, porém inconveniente de outro poder. Assim, após o juízo de conveniência e oportunidade, a administração poderá revogar o seu próprio ato. O Poder Judiciário poderá anular um ato ilegal de outro poder. Estudante estuda inéditas 2021. O Poder Judiciário nunca poderá exercer a autotutela, pois é função exclusiva da administração em sentido estrito. Item errado. Quando o Poder Judiciário estiver exercendo a sua função atípica de administrar, função administrativa, o Poder Judiciário poderá revogar os seus próprios atos, autotutela, pois estará, nesse caso, atuando como um órgão administrativo e não como Poder Judiciário. Estudante estuda inéditas 2021. Quanto aos aspectos da legalidade e do mérito administrativo, a autotutela e o controle judicial são expressões sinônimas. Item errado. Autotutela, aspecto da legalidade. Poderá anular seus atos de ofício ou por provocação. Aspecto do mérito. Conveniência e oportunidade. Poderá revogar seus atos de ofício ou por provocação. Controle judicial. Aspecto da legalidade. Poderá anular somente por provocação. Aspecto do mérito. Conveniência e oportunidade. Não pode revogar. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da autotutela, o administrador deverá anular os atos ilegais sempre sem exceções. Item errado. Segundo Marinella, nem sempre a anulação será a melhor opção. Em alguns casos, o administrador deverá anular os atos ilegais, salvo quando a sua retirada causar danos graves ao interesse público, motivo que, considerando a sua supremacia do interesse público, justifica a manutenção do ato,
desde que não se perca de vista a proporcionalidade entre o benefício e o prejuízo causados, além do princípio da segurança jurídica. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da autotutela, a autotutela é um princípio ilimitado, pois a administração pode anular atos ilegais a qualquer tempo. Item errado. Limites à autotutela. Princípio da segurança jurídica e princípio da estabilidade das relações jurídicas. Lei 9.784, de 99, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Conclusão: após esse prazo de 5 anos, o exercício da autotutela se torna incabível. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos atos individuais que afetam pessoas determinadas, uma limitação para a autotutela é a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, por meio de processo administrativo. As pessoas cujos interesses serão afetados de forma negativa pelo desfazimento do ato. Item correto. Uma limitação para a autotutela é a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa por meio de processo administrativo. As pessoas cujos interesses serão afetados de forma negativa pelo desfazimento do ato. Conforme Lucas Rocha Furtado, essa necessidade do direito de defesa apenas ocorre nas hipóteses de atos individuais, atos que afetam pessoa ou pessoas determinadas. Exemplo: nomeação de uma pessoa aprovada em concurso. Nos atos gerais, não há necessidade de direito de defesa. Exemplo: anulação de um concurso público por motivo de fraude. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da motivação é considerado um princípio implícito ou reconhecido. Item correto. Princípio da motivação é um princípio implícito ou reconhecido. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da motivação determina que os agentes públicos, ao decidirem sobre qualquer decisão no âmbito da administração pública, apresentem os fundamentos que os levaram a tal decisão. Item correto. Princípio da motivação é decorrência do Estado Democrático de Direito. O administrador deve indicar os fundamentos de fato e de direito que o levam a adotar qualquer decisão no âmbito da administração pública, demonstrar a correlação lógica entre a situação ocorrida e as providências adotadas. A motivação é fundamento para examinar a finalidade, a legalidade e a moralidade da conduta administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina majoritária e jurisprudência, todos os atos administrativos devem ser motivados, sejam eles discricionários ou vinculados, com uma única exceção, que é a exoneração de ocupante de cargo em comissão, conhecida como exoneração ad nutum, uma vez que possui tratamento constitucional próprio. Item correto. Segundo Lucas Rocha Furtado, todos os atos administrativos devem ser motivados, sejam eles discricionários ou vinculados, com uma única exceção, que é a exoneração de ocupante de cargo em comissão, conhecida como exoneração ad nutum, uma vez que possui tratamento constitucional próprio. Segundo Maria de Pietro, a obrigatoriedade de motivar se justifica em qualquer tipo de ato, pois é uma formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
O motivo é requisito necessário à formação do ato administrativo e à motivação. Alçada à categoria de princípio, é obrigatória ao exame da legalidade, da finalidade e da moralidade administrativa. Item correto. Segundo o STJ, o motivo é requisito necessário à formação do ato administrativo e à motivação. Alçada à categoria de princípio, é obrigatória o exame da legalidade, da finalidade e da moralidade administrativa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Item correto. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, parágrafo 1º, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Motivação aliunde, realizada pela mera referência no ato a pareceres, informações ou propostas anteriores. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Item correto. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, inciso 1, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. 2, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. 3, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. 4, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. 5, decidam recursos administrativos. 6, decorram de reexame de ofício. 7, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. 8, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduz os fundamentos das decisões, independente se prejudique direito ou garantia dos interessados. Item errado. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, parágrafo 2º, na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado um meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Item correto. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, parágrafo 3º, a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua, pois é através dos serviços públicos que o Estado desempenha suas funções à coletividade.
Item correto. Princípio da continuidade. Os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua, pois é através deles que o Estado desempenha suas funções essenciais à coletividade. Segundo Carvalho Filho, não podem os serviços públicos ser interrompidos, devendo, ao contrário, ter normal continuidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina, é consequência do princípio da continuidade a proibição, quando permitida, de greve dos servidores públicos. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade, proibição de greve dos servidores públicos. Observação: essa proibição não é absoluta, pois o artigo 37, inciso 7 da CF 88 determina que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina, não é consequência do princípio da continuidade, necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Item errado. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade, necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina, é uma consequência do princípio da continuidade, a limitação, para quem contratada com a administração, de invocar a cláusula da exceção do contrato não cumprido nos contratos que tenham por objeto a execução de serviço público. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade. Impossibilidade para quem contratada com a administração de invocar a cláusula da exceção do contrato não cumprido nos contratos que tenham por objeto a execução de serviço público. A doutrinadora fala em impossibilidade, quando na verdade é uma limitação. Exemplo: Lei 8.666 de 93, artigo 78, inciso 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave, perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina, é uma consequência do princípio da continuidade. A faculdade que a administração tem de utilizar os equipamentos e instalações da empresa com que ela contrata para assegurar a continuidade do serviço. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade. Faculdade que se reconhece à administração de utilizar os equipamentos e instalações da empresa com que ela contrata para assegurar a continuidade do serviço. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina, é uma consequência do princípio da continuidade a encampação da concessão de serviço público para assegurar a continuidade do serviço. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade a encampação da concessão de serviço público para assegurar a continuidade do serviço. Encampação: tomada de posse pela administração pública de uma empresa privada mediante compensação.
Estudante estuda inéditas 2021. A possibilidade de reversão dos bens necessários à prestação dos serviços públicos nos contratos de concessão ou permissão está relacionada ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Item correto. Ocorre a aplicação do princípio da continuidade dos serviços públicos, a possibilidade de reversão dos bens necessários à prestação dos serviços públicos nos contratos de concessão ou permissão. Assim, os bens que as delegatárias de serviços públicos utilizam na prestação do serviço serão, ao final do contrato, incorporados ao patrimônio da administração pública, realizando-se a devida indenização daqueles que ainda não amortizados. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade para o Supremo Tribunal Federal, o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Item correto. Informativo 860 do STF. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, a administração pública não pode descontar os dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, não sendo necessária a compensação. E tem errado. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, nos contratos administrativos, a administração pode realizar alterações unilaterais, independente se essas alterações contratuais modificarem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Item errado. Nos contratos administrativos, a administração pode realizar alterações unilaterais, ou seja, pode alterar os contratos mesmo sem concordância prévia da outra parte. Porém, essas alterações contratuais não podem modificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, a continuidade possui caráter absoluto, pois o interesse público sempre deve prevalecer. E tem errado. A continuidade não possui caráter absoluto, pois há situações em que é permitida a paralisação temporária dos serviços públicos. Lei 8.987 de 95, artigo 6º, parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando, inciso 1, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e 2, por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio do contraditório e da ampla defesa deve ser aplicado apenas em processos punitivos, não se aplicando quando não houver punições. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Segundo Ada Pellegrini Grinover,
A CF 88 estende as garantias a todos os processos administrativos, sejam eles punitivos, caso em que estaremos falando dos acusados, ou não punitivos, quando os envolvidos são apenas litigantes. Estudante estuda Inéditas 2021. A administração pública não deve tomar qualquer medida contra alguém, atingindo seus interesses, sem lhe proporcionar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Item correto. Devido ao processo legal, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Está intimamente relacionado ao contraditório e ampla defesa. É necessário um processo formal e regular, realizado conforme a lei, proibindo que a administração pública tome qualquer medida contra alguém, atingindo seus interesses, sem lhe proporcionar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!